Bom dia a todos, meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões, às terças, a partir de 20 horas. E nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da doutrina umbandista, todas as sextas, às 20 horas. Um lembrete, tudo é gratuito na Umbanda. Não existe cobrança de forma nenhuma em Umbanda. Se você conhece uma Umbanda que lhe cobra para limpeza, que lhe cobra para descarrego, fuja, não é Umbanda. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mediunidade e suas dúvidas, respondendo algumas perguntas que me fazem nas aulas, que me fazem nos vídeos e pela internet. A primeira pergunta que vou responder: o que é mediunidade na nossa querida Umbanda? É um processo onde os espíritos de luz, chamados guias, utilizam de pessoas encarnadas, médiuns, como interlocutores para cumprir uma missão de caridade na Terra. A pergunta que me fazem muito: é algum tipo de castigo ou punição? Não! A mediunidade na Umbanda é uma oportunidade de trabalho para evolução pessoal e resgate kármico do médium. Ninguém é médium para pagar o que fez em uma encarnação passada. É médium porque se propôs a colaborar com o trabalho divino no presente, em busca de um futuro melhor para todos. Outra pergunta muito recorrente: tenho medo, isso é ruim? O medo é parte integrante da mediunidade. Palavras de Pai Benedito de Aruanda: o medo é útil quando traz cautela ao médium e o protege de eventuais perigos. É também perigoso quando enfraquece sua confiança e reduz sua sintonia com seus guias de luz. É preciso saber lidar com o medo a seu favor. Não tente eliminá-lo, pois ele só fortalece. Exercita sua fé e amadureça seu espírito. Assim você vai ver o medo desaparecer gradativamente, sem você fazer força. Outra pergunta: posso virar médium se eu quiser? Médiuns todos nós somos, embora alguns em graus mais suaves. Mas ninguém pode se candidatar a médium de terreiro. Essas pessoas são escolhidas como instrumento de trabalho antes de seu nascimento. Sua encarnação na Terra passam a ser cuidados e protegidos pelos seus guias até o momento de iniciar os trabalhos. Contudo, qualquer pessoa pode trabalhar na religião, desde que suas intenções sejam boas e sinceras. Há muitas outras tarefas na religião além do trabalho mediúnico, como cambonos, ogãs, recepcionistas, palestrantes, etc. E todas têm o mesmo grau. Todas vão ajudar a assistência. Por que os médiuns são chamados de cavalos? Esta é, na verdade, uma referência carinhosa dos guias para seus protegidos. O cavalo é um elemento importante do povo do interior. É um amigo fiel, é um instrumento vital ao sertanejo em todos os seus trabalhos. O cavalo é um instrumento vivo, um amigo que leva o sertanejo de forma rápida e segura e o permite alcançar terrenos onde o seu condutor sozinho nunca chegaria. O bom médium representa a mesma coisa para seus guias de luz. Os médiuns também são chamados por outros nomes. Os mais comuns são aparelhos, matéria, burro, entre outros. Outra pergunta: ser médium envolve algum risco? Sim. A mediunidade é aberta dos canais energéticos do corpo astral para o contato da espiritualidade. Se o médium se afinar com seres de luz, isso é extremamente benéfico. Caso isso não aconteça, ele pode ser usado também pela espiritualidade negativa e se transforma em um instrumento da sombra. Por isso, o cuidado com o médium é tão importante em todos os momentos de sua vida, não no terreiro.
Por isso que eu sempre falo aos meus médios: orai e vigiai, façam os preceitos. Se você pensa que sua vida fora do terreiro não é importante, diga para mim, você brigando com sua esposa todo dia, criando confusão na rua todos os dias, como será sua incorporação no terreiro? Será que vai vir com seus guias de luz ou com os guias da obscuridade? Pense nisso, médium. Me pergunto, como posso me proteger? Na verdade, cada casa possui seus próprios métodos. Os mais comuns são os banhos, o estudo, a conduta moral, trabalho, as mirongas, mas todos eles se resumem em uma única vertente. Um médium bem cuidado é aquele que preserva a sua ligação com as falanges de luz. Sendo assim, é um médium bem cuidado que transmitirá confiança e assistência. Aí me pergunto, por que pega os carregos dos outros? Carregos é o nome geralmente dado às energias nocivas que as pessoas carregam em seu campo astral. Há médios que têm a característica de retirar essa energia de outras pessoas. Se isso ocorre no terreiro, não costuma trazer grandes problemas. Mas se acontece em todo lugar, é sinônimo que o médium está desprotegido ou em desequilíbrio. Novamente digo, não está fazendo seus preceitos, não está orando e vigiando e provavelmente não está tendo uma vida regrada fora do seu terreiro. Outra coisa que me perguntam, o que são as benditas puxadas? São processos comuns em alguns terreiros, onde espíritos sofredores ou obsessores de um consulente são puxados para o campo astral dos médiuns por meio do magnetismo. Acontece de forma intencional ou involuntária, para fins de tratamento do consulente e do espírito retirado. Essa é uma matéria que eu vou fazer um vídeo separado, porque decorre de algum tempo e uma maneira correta de fazer certas puxadas. O que é corrente mediúnica? É uma força energética de proporção superiores e muito útil, formada por vários médiuns juntos em um trabalho direcionado. Por isso é comum ver médiuns enfileirados cantando juntos em sessões de umbanda, por exemplo. O que acontece se eu for chamado ao trabalho mediúnico e recusar? Varia de acordo com o médium e a casa. Esta deve ser uma decisão livre, mas existe sim relatos de casos onde isso envolve bastante sofrimento, seja por ignorância do médium ou dos condutores de sua casa. Mas não é incomum ouvir que o médium vai apanhar do santo e sofrer para o resto da vida e casos semelhantes. Na verdade, o trabalho mediúnico é uma oportunidade e não uma condenação. E esse trabalho é combinado entre médium e seus guias, ainda no plano espiritual, e antes de seu nascimento. Romper com esses acordos traz implicações kármicas de quem se furta ao compromisso combinado com as falanges de luz, e não surras de espírito. Todos nós viemos nessa vida com nosso livre-arbítrio. Depende de nós a nossa escolha. Se queremos desenvolver ou não, é nossa escolha, não obrigação de nenhum pai de santo, de nenhum dirigente espiritual. Por que se diz que alguém está apanhando do santo? Isso ocorre quando a mediunidade de alguém encontra-se em sério desequilíbrio e ele fica sujeito a diversas interferências de espíritos de momentos inoportunos de sua vida. Tem diversas causas, entre elas o abandono do trabalho espiritual e da proteção por parte de seus guias e protetores. Outro vídeo que farei mais a seguir. O que é mediunidade kármica? É quando o médium tem um compromisso muito arraigado com seu resgate kármico no trabalho mediúnico. Nessas ocasiões, os espíritos tentam de toda forma trazê-lo ao trabalho. E quando ele se recusa, seu desequilíbrio energético e emocional é muito grande. Há também a chamada mediunidade de missão ou missionária, quando alguém se propõe ao trabalho mediúnico para seu progresso, mas não tem compromisso
de resgate a fazer. Neste caso, os efeitos são mais a menos se porventura abandonarem o trabalho. Em ambos os casos, a questão é definida antes de seu nascimento, ainda no plano espiritual. Em ambos, o abandono dos trabalhos é algo muito triste para toda espiritualidade. Por quê? Porque eles contam com o nosso aparelho para que ajudar as pessoas que tanto precisam. E se você for escolhido, isso é algo prazeroso, é muito bom ajudar a pessoa, desde que seja um trabalho caritativo. Por quê? Deus lhe deu esse dom para ajudar as pessoas, não para se enriquecer através disso. Ao iniciar um trabalho no Umbanda, sou obrigado a permanecer nela pelo resto de minha vida? Não. Esta é uma decisão do médium, em parceria com suas entidades de trabalho. O trabalho pode ser interrompido por diversas causas. Questões pessoais do médium, saúde, trabalho e até por simples desejo de abrir mão dessa oportunidade. Contudo, a pessoa deixa o trabalho, mas nunca vai deixar de ser médium e vai sempre precisar se cuidar. Como posso me desligar do trabalho mediúnico? Deve-se impreterivelmente conversar com os chefes do terreiro. Nunca sai simplesmente para nunca mais voltar. O guia do terreiro é a pessoa ideal para lhe ajudar nesse desligamento e tomará as providências necessárias quando isso for o caso. Contudo, deve ser uma decisão muito bem refletida. Quando o médium interrompe seu trabalho na Umbanda, ele interrompe também o trabalho de toda uma falange com centenas de trabalhadores espirituais. Isso é muito triste. Espíritos de Umbanda escrevem, psicografam? Sim, depende da característica do médium que acompanham. São vários tipos de mediunidade e esse é mais um deles. Obrigados a todos. Eu gostaria que assistisse esse vídeo no YouTube. Ajude o canal a crescer. Tem muitos lugares que não conhecem a verdadeira Umbanda. E quem sabe somos um pontinho de areia para ajudar a espiritualidade superior. Obrigado e fiquem com Deus.